Bem-vinda, Aldara. Ouvi um pouquinho da música, que é muito bonita. Bem-vinda. Bem-vindas, né? Ivana Black, Ela Sou. Botando um pouquinho para vocês conhecerem um pouco dessa música, que eu achei linda. Obrigada. Mas enfim, gente, sejam bem-vindas todas que estão aí, as meninas, né? As 3. Mas é uma oportunidade que eu não queria deixar passar. Que até falei com a Aldara, se uma pessoa tiver, para mim já é o suficiente. Esse projeto, né, nasceu do meu coração de honrar mesmo os nossos ancestrais, né? Que a gente esquece, tanta gente que já foi embora, e na verdade a gente faz parte, né? Nós somos continuação deles. E por que não falar um pouquinho deles, não honrar um pouco a memória dessas pessoas que passaram por aqui, né? Aí eu queria falar um pouco, eu até chamei meu tio para participar, mas eu soube ontem que ele estaria de serviço. Aí eu falei, não vou perder a oportunidade. Então eu vou falar sobre a minha família, a minha história, né? E para quem não sabe, né, muita gente não sabe, eu tenho Souza, tanto na parte da mãe quanto da parte do pai, que é muito interessante. Minha mãe fala que meu pai ela queria botar Souza e Souza, mas meu pai não quis colocar, e colocou outro nome, Augusto, né? Que era nome dele, não era nem sobrenome, era o nome. Aí eu quero começar a falar da minha avó Nilce, né? Como é que ela era? Era uma... acho que ela é auxiliar de enfermagem, mas na época que nós estivemos juntas, né? Ela já era bem idosa e ela faleceu, eu tinha 7 anos de idade. Aí, de repente, minha voz vai embargar um pouquinho, mas essa homenagem vai ter que sair hoje. Era minha avó, Nilce de Oliveira Souza. Eu falo que era a minha avó preferida, porque assim, a gente tinha uma ligação muito forte. Para vocês terem uma ideia, eu já passei dos 40 e ela faleceu, eu tinha 7 anos de idade, mas ela me faz muita falta. Muita, muita falta. Mas, vamos lá. Ela é uma avó, daquela avó fofa, aquela avó que hoje em dia quase não existe, porque as mulheres hoje em dia precisam cuidar das suas obrigações, precisam alimentar, ajudar, né, a alimentar a família. E não tem como ficar em casa com os netinhos. Mas minha avó, como ela era bem idosa, ela era aposentada e era pensionista, porque meu avô, Simeão, também faleceu antes de minha mãe conhecer meu pai. Foi assim, ele faleceu bem cedo, mas vamos para minha avó. Uma coisa que eu sinto falta que ela fazia para mim era um angu com frango. Era a comida que eu mais gostava que ela fazia, porque eu era aquela criança chata que não gostava de mastigar. Aí ela fazia esse angu para mim. E era muito interessante que eu ficava sentada na cadeira dela. Ela sentava na cadeira de balanço, me botava no colo e ficava contando histórias para mim. Era uma mulher muito culta, que gostava de ler, gostava de fazer palavras cruzadas. E fazia aquelas avós que faziam biscoito. E era muito bom. As minhas férias, até os 7 anos de idade, enquanto ela era viva, eu ficava lá. Minha mãe fazia questão de a gente estar próximo a ela. Festas, como meus pais são separados, né, desde muito cedo, as festas de fim de ano, ela não ficava com os filhos, ela ficava com as netas, que era eu e minha irmã. E é isso, eu acho que o que eu aprendi dela, eu tenho muito da minha avó, Nilce, essa questão de gostar muito de ler, gostar muito de... Minha mãe fala que até a minha postura é da minha avó.
entre outras coisas, né? Aí o meu avô Simeão, eu quase não tive contato com ele. Quer dizer, quase não tive contato, nem minha mãe conhecia ele, na verdade. Mas pelo que eu soube de uma tia, uma prima do meu pai, era que ele era um homem também muito culto, era um homem, disse que era um preto muito metido, trabalhava na Varig e vivia assim, era aquela família margarina, né? Ele vivia de terno e gravata, disse que final de semana saía de terno e gravata, a esposa de vestido e os 2 filhos. Era um pai assim exemplar, pelo que eu fiquei sabendo. Aí outra também, que era uma paixão da minha vida, era meu avô José. Gente, esse homem era assim, uma pessoa muito especial. Meu avô José era um homem que era analfabeto. Ele não teve condições de estudar na idade certa, né? Trabalhou em fazendas e depois trabalhou na construção de algumas estradas. Era um avô sábio, apesar de analfabeto. Sempre tinha uma palavra de sabedoria, era carinhoso com os netos e gostava muito de contar histórias de lobisomem, que ele afirmava que existia lobisomem. Aí a gente não sabe, né? É uma expressão que ele usava, geralmente para minha sobrinha, porque ele tinha um tique. Ele, depois de certa idade, ele começou com uma coceira na garganta, de vez em quando ele fazia, pigarreava. Aí minha sobrinha era muito pequena e ficava, como ele falava, remedando ele, imitando ele. Minha sobrinha, acho que 2 aninhos, começou a imitar meu avô e ele parou com esse pigarro que ele tinha, né? Que ele falava, essa menina já amargar. Era uma pessoa assim, muito especial. E minha avó Rosa era ciumenta, era minha avó materna, né? Era ciumenta, capricorniana, rígida, que quando meus pais se separaram, minha mãe voltou para a casa dos pais, minha mãe teve que trabalhar e ela cuidava das netas, eram 5 netas. Minha mãe teve duas filhas só, mas ela cuidava de várias netas, né, que tinha na época. E muito rígida, ciumenta, ela tinha ciúme do meu avô, porque ela falava que a gente puxava o saco do meu avô José. Aí ela falava, seu avô não é santo. Aí ficava resmungando toda vez que a gente ficava muito próximo a ele, né? E meu avô também, logo depois de certa idade, ele teve provavelmente alguma demência, né? Que ele não lembrava de certas coisas que aconteciam. Ele comia e logo depois ele falava que não tinha comido. É uma demência, né? A minha avó também sempre tinha um ditado popular ou uma expressão que até hoje eu não entendo o significado. Uma coisa que ela falava quando a gente aprontava. A gente não, porque eu na verdade não aprontava tanto, né? Ela falava com os netos, eu vou te dar um cacete baiano. Até hoje eu não sei o que é um cacete baiano. Mas ela falava em relação a isso, né? Quem souber o significado, por favor, me fale, que eu não sei. E minha avó era umbandista. Era da Umbanda, muitos anos da Umbanda. E ela, como ela cuidava dos netos, né? Minha mãe era uma que só via para casa no final de semana. Ela ficava com os netos durante a semana toda. E a pressão, imagina, a pressão que ela, como uma idosa, ela sentia de cuidar, de tomar conta das netas, umas que estavam entrando aí, Verônica, Celina, eram netas que minha avó cuidava. Aí ela, como era da Umbanda, ela falava para a gente, ela convidava a gente para ir para o centro, mas a gente não queria ir. E ela falava, tá bom, você não quer ir? Não vai, mas também não vai sair. Aí ela proibia algumas coisinhas. Aí a gente acabava cedendo, né? Porque ou você ia, ou você perdia a liberdade, vamos dizer. E minha avó gostava muito, uma coisa que eu lembrava muito, a gente não tinha assim, um relacionamento assim, muito, muito próximo, mesmo morando na mesma casa, né? Porque minha avó, como eu falei, era capricorniana, era um jeito assim, diferente. Uma coisa que ela fazia muito era cocada, pé de moleque, coisas que eu nunca mais comi igual que ela fazia. Não lembro de ninguém não conheço ninguém que faça uma cocada ou um pé de moleque da forma que minha avó Rosa fazia. E outra coisa que ela gostava de risole, fazia muito risole pra gente. E a gente adorava quando chegava a época assim de São Cosme e Damião, que ela fazia doces, ela fazia cocada, pé de moleque.
para o centro e deixava um pouco para a gente comer, as netas comerem, né? Alimentar os nossos vermes, vamos dizer assim. E outra coisa que ela adorava também era, na época de pagamento, ela gostava muito de ficar na fila, né? Ficava na fila igual esses idosos que a gente vê aí, na fila do banco, 7 horas da manhã, e o banco abre 10, 11 horas. Ficava na fila do banco, conversava, comprava um monte de coisa, fazia conta, e lá eles pagavam, na época de pagamento, né? E quando minha avó voltava do pagamento, ela trazia um doce para cada um. Doce, salgado, ela trazia coisas para todos os netos, né? E era muito legal. E outra coisa que eu aprendi muito com ela, que eu carrego, que ela gostava muito de plantas e chás. Ela conhecia ervas para tudo. Se tinha uma dor de barriga, ela sabia qual erva fazer. Se a criança estava com uma determinada situação, ela tinha uma erva para indicar. Era uma expert, né? E apesar de pouco estudo também, a minha avó, ela sabia ler poucas coisas, assinava o nome, mas minha mãe fala que minha avó era interessante, que ela nunca teve vergonha dessa situação dela, de não saber escrever, de não saber ler. E ela escrevia assim, não queria nem saber se está errado, se está certo. Era uma mulher assim ousada e tupetuda. Era bem interessante. E eu lembrei também da época do dia que minha avó faleceu. Minha avó Nilce, o dia que minha avó Nilce faleceu, foi assim, eu estava em casa com minha mãe, Aí chegou meu pai, né, que já era separado da minha mãe, fazia muitos anos, chegou falando que minha avó tinha falecido. A gente foi pro enterro, para mim foi péssimo, foi um dia que até hoje eu me lembro, foi muito doído para mim, muito sofrido. Eu lembro que eu chorei horrores, mesmo com 7 anos de idade, eu com 40 e poucos agora. Eu lembro, nitidamente. E minha avó Rosa faleceu, agora já não tem mais avó, faleceu em 2016, parece. 2016. Não tem tanto tempo, 4 anos, né? 2016 ou 2006? Não lembro direito mais não. Eu sei que minha avó, eu estava em casa, já morava sozinha, no terreno próximo à minha avó. Eu estava dormindo na minha casa sozinha, minha mãe foi bater na porta e falou: sua avó acabou de falecer. Aí, mas o curioso é que um dia, eu falo que eu acredito muito que as pessoas conhecem, 2006, obrigada, Verônica. As pessoas sabem quando vão partir daqui. Porque nesse dia, minha avó não era de fazer certas coisas, e ela ficou, eu lavando roupa, e incomodada com como ela estava me olhando. Ela me olhava. Aí eu desci para casa da minha mãe, que morava na parte de baixo, de onde eu moro. E minha avó ficou conversando com a gente sobre várias coisas, sobre várias questões, que coisa que ela nunca costumava fazer. Aí depois eu fui entender, né, que parecia que ela estava se despedindo. E minha tia, Letícia, falou que na semana minha avó ligou para um monte de gente falando conversando, que minha avó não gostava de falar no telefone, né? Começou a falar, conversar. E minha tia falou: você vem aqui final de semana na minha casa. Aí minha avó falou: não vai dar tempo, não vou estar aqui final de semana. Aí minha tia: para de palhaçada, como é que não vai estar? E realmente, ela morreu antes do fim de semana. Aí, como eu imaginava que os meus parentes iriam entrar aí, eu tenho uma surpresa para todo mundo aqui. Uma surpresa gravada. Que foi um depoimento que eu achei muito lindo, e esse depoimento tinha que fonte como seus avós se conheceram, ou seja, a história de amor deles. Essa história eu vou ficar devendo, não sei mesmo. Eles eram da roça, né? Meu avô José e minha avó Rosa eram da roça de Macuco, do interior do Rio. Mas aí uma pessoa gravou um depoimento que eu achei muito lindo, e eu vou passar a ver se vocês conseguem ouvir. Só um momento. Ela queria passar o aniversário da minha mãe em Itaboraí. Da minha tia, né? Vê se vocês conseguem ouvir. Problema sério de família que eu tive. Eu conheci sua avó, a gente era espírita na época, e lá ela viu que eu estava muito aflita, perguntou para mim o que houve, eu falei para ela: eu estou passando uma situação muito grande e braba. Aí ela foi e falou para mim que
que ela poderia me ajudar. Eu falei, não sei. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe me expulsou de casa e eu fui procurar ela, porque ela tinha me dado o endereço, que era ali atrás do Mauá, numa casa que tinha ali. E eu entrei naquela rua desesperada, eu falando, quem é que conhece Dona Rosa, uma escurinha que trabalha na casa do Toscato, todo mundo era referência, né? Aí eu fui e conversando com ela me deu assim uma atenção muito grande, me trouxe para dentro da casa dela. Eu estava com um princípio de pneumonia dupla, ela cuidou das feridas das minhas costas, que eu apanhei muito, né? Apanhei de fim. Aí feio, ela tratou, tirou aquelas manchas feias, escuras das minhas costas, aqueles vergão. Aí então ela escada, ela tratou. Sabe aquela mãezona que a gente precisa? Eu sei que eu cheguei muito decadente, no outro dia ela me deu café, conversou muito comigo. Aí me apresentou a cada um dos filhos, isso aí, mais um irmão, aí mais um irmão me deu beijinho, carinho. Aí a única que não tinha me visto ainda era a Letícia, que morava lá em cima no Menino Deus. Com o tal de Vanderlei, que eu nem sei se é vivo. Não, parecido. Aí, mas eu já conhecia eles, né, de lá de cima. E graças a Deus fui bem acolhida. A gente conversava muito, fazíamos comida, eu e a Rosângela, tem muito. A gente fazia as tarefas da casa, lavar roupa, cuidar da casa, fazer comida, né? Não tinha como pagar aluguel, mas o que eu podia fazer, entendeu? Ajudar a pagar aluguel, mas o que eu podia fazer eu ajudava. Cuidava das crianças, que eram vocês pequenos. Aí eu trabalhava na prefeitura. De repente também perdi o emprego da prefeitura. Comecei a fazer trabalho, né, de faxina com a sua mãe. Sua mãe arranjava umas faxinas, ela para um lado e para o outro. Quando dava para a gente rachar, a gente rachava. Comprava as compras, fazia as coisas. Tudo que eu podia fazer para comprar para dentro de casa também ajudava a comprar. Mas era assim, vocês tinham uma prima doida, a Nilza, não sei se vive ainda, mas era muito doida. Morava ali, quem vai para, depois ali do Hotel Sulfer, entrando aí para dentro, ali eu não conheço esse lugar ali não. Aí hoje tem a estrada, né? Atravessa ali por detrás do Sulf e vai naquela rua reta. Mas e quando você chegou? Meu avô não falou nada não? Não reclamou? No outro dia que ele conversou comigo. Aí eu falei, vai ficando aí, minha filha, até você se ajeitar, se você puder. Aí depois eu comecei a namorar o pai dos meus filhos, que foi uma desgrama, porque aquele sujeito, ele também fez uma sujeirada com uma moça, que até hoje se repercute, porque a tal da Gina espalhou lá numa prédio da minha filha, eu roubei o marido dela, o noivo dela. Aí, quando eu dei de cara com ela, eu falei, você te roubou quem? Porque eu sou mais enganada do que você. Você não sabe das coisas, não conversa, e não bota as coisas para esclarecer, e depois fica falando mal dos outros, humilhando os outros, pisando nos outros. O que minha filha tem a ver com isso tudo? Sabe? E por aí você vai vendo como que eu arranjei só pedra de tropeço no meu caminho. Mas, graças a Deus, a minha família, a minha amizade com o João foi boa, ele casou, só que eu não podia ir na festa, eu fiquei triste. Cristóvão tinha um monte de namorados que saía de noite para tudo quanto era palha, terrível. Como é que diz? Olha, tinha uma amizade muito grande com o filho do Toscar. E graças a Deus, eu creio que ele conseguiu pelo menos ter o sonho dele de fazer alguma coisa na parte de medicina, de médico, de farmácia, de enfermagem. Eu creio que ele conseguiu alguma coisa. Mas você saiu de lá depois de quanto tempo? Da casa de vocês? Data perfeitamente eu não lembro. Eu só sei que foi por volta de 1982, entendeu? Porque logo após que eu fui morar numa casinha, um quartinho pequenininho lá atrás, aí, infelizmente,
82 neném. E em 83 eu tive o Júlio. Entendeu? Mas você tinha mais ou menos... Então, Mas você morou lá, na verdade, quanto tempo? Você lembra? com eles? Eu acho que foi uns 2 anos. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas que foi mais que fosse assim, 20 anos, 200. Muito mais que 20 anos, entendeu? Entendi. Ajudei muito. Vocês têm uma parente que, na época, quando eu era espírita, rezei muito, fiz muita reza numa moça que estava grávida, que tinha um problema nas pernas muito grande, eu acho que ela era diabetes. Uma moça que morava lá em cima em Tambi, no Repara. Será que foi Verônica? Acho que... Não, mas também muito tempo, né? Verônica, a filha dela tem 24 anos, eu não sei. Não é Verônica, não. É a esposa de um tio de vocês. Deve ser, né? Gebara não, acho que ela deve ser do tio Cristóvão, né, não? Eu acho que esse moço, ele partiu. Não sei, então não. Você não teve um tio que era um dos mais velhos? Martim. Eu acho que é ele si mesmo, Martim. E a menina dela, será que tá grande? Tá bonita? Tá viva? Sim, lembrei. Era de Timário. E a menina que, na época, eu sei que ela teve 2 casais, né? Só que uma menina morreu. A mais velha, eu nem sei quantos anos que a Erika tem, não. Não sei, mas sei que também. A mais velha de todas. Eu acho que era a primeira mesmo. Não, acho que a primeira faleceu. Não, a primeira não, a segunda. Porque primeiro foi o Rodrigo e depois ela. ela. Menino, isso mesmo, isso. Então, essa segunda faleceu. Na mesma época. Ela morreu criança. Pequenininha? Só pra você ver quanto tempo. Acho que tem uns 30 anos isso. Tem mais. Tem mais? Eu acho que o Rodrigo tem 36. E o Rodrigo era novinho. O meu Júlio vai fazer 37. Caramba. Júlio é de 83, faz as contas. Acho que vai fazer 37 ou 36. É isso mesmo. A Juliana é de 85, a Priscila é de 86. E eu perdi um em 82, do casal. Eu acho que aquela época era não me engano, março ou abril, entendeu? Eu sei que meus avós sempre tinha alguém diferente, que não era da família, morando lá dentro. Sempre tinha alguém. Geralmente era mais parente. Era a Nilza, era eu. Mas teve gente também que não tinha nenhum laço, nem vínculo com parentesco. Tinha gente também. Mas chegamos a ter gente que não era parente, não. Conhecia algum lugar? Eu não sou parente, mas eu me julgo parente, entendeu? Eles sempre me respeitaram, sempre me deram carinho e sempre foi recíproco, entendeu? Porque, olha só, depois que o Julinho estava com 1 ano, ainda fui, olha só, aonde é a creche, era a casa da mãe Rosa. Não, do lado. O terreno ao lado. Mais ou menos isso, mas é a mesma mediação. Certo? Isso. Então, eu ainda fui ali. Na época, até o que me assustou foi um lobisomem. Eu me livro, nunca mais vou pegar. Voltou o quê? Lobisomem? Tinha um lobisomem lá. Você viu? Eu vi? Ele foi viver. Lembrei do meu avô, gente. Minha avó gostava de contar essas histórias. Eu fui namorar da Arley lá em cima. Depois ela estava deitado, o bicho apareceu. É um cachorro grandão, também mal. Ela passou o tempo muito. Isso ela dizia. Aí foi de noite. Aí ele foi lá atrás comigo pegar água para mim tomar banho. Eu vi. Eu me arrumei nunca mais, nem eu nem ele. O lobisomem foi lá. Foi que foi me ver de novo de noite. Gostou de você. Aí eu falei, mãe Rosa, tem um bicho lá. Não tem, minha filha. Tem. Então você
falaram isso pra mim. Eu falei, Jesus Cristo, misericórdia. Meu avô tinha várias histórias de lobisomem, tanto aqui quanto na roça. Mas a gente nunca levou a sério, não, né? Mas ela dizia que lá em Rei Pequeno tinha. Eu vi de dia e vi de noite lá. Um cachorro amarelo grandão, parece sabe aquele corpo de um leão grande, Sim. mas é cara de gente, um pouquinho de cachorro. Orelha de cachorro grande e os olhos de gente. Incrível. Eu falei, minha velha, o que é isso? Tá bom. Eu vou desligar aqui, que eu tenho que tomar um banho pra receber a história aqui. Vou botar a gravação pra minha mãe ouvir. Pra você também? Oi? Ela contava a história do lobisomem também pra vocês? Meu avô contava. Seu avô? É. Mas você pode contar ela pra mim? Misericórdia. Ah, que saudade do seu Zé. Que Deus a tenha em bom lugar, que Deus tenha da rosa, minha velhinha, meu Deus, porque, poxa, aprendi muita coisa com ela e tenho certeza que vocês também. Qualquer coisa você me liga aí e me fala. Tá bom, obrigada. Nada, Deus te abençoe, tudo de bom. Dá um beijo, Eliane, beijo nas crianças aí. Dá um beijo na Verônica e pra todo mundo. Fica com Deus. Beijo, Madá. Tchau. Beijo. Então, gente, eu choro de orgulho, na verdade, porque meu povo foi um povo admirável, né? Tanto a minha avó quanto meu avô, a solidariedade que existia neles. Minha mãe falava que vários andarilhos passavam na rua e minha avó tinha coragem de botar para dentro de casa, mesmo com um monte de mulher, um monte de menina, e nada aconteceu com ninguém. Ela sempre tinha, a gente se lembra que desde que eu entendo por gente, sempre tinha alguém estranho, né? Alguém que não era parente dentro de casa. E eles eram assim, era coração. Chegou, pediu ajuda, eles estavam prontos para atender, né? Para receber essas pessoas, para acolher. Tanto que ela falou que ela conheceu não sei se vocês prestaram atenção, né? Conheceu a minha avó num centro espírita, que elas frequentaram. Ela não sabia onde minha avó morava, mas minha avó falou que morava aqui próximo, em Mutuá. Falou como é que fazia para chegar, e ela precisou, foi lá procurar minha avó. Aí por isso e nossos avós, né, nossos griots, né, griot, para quem não sabe, são as pessoas que elas são responsáveis por passar as histórias, as culturas familiares de uma geração para outra geração. E que a gente não perca essas pessoas, né, só porque elas faleceram, não deixaram de existir, porque nós somos continuação delas. Tem uma frase que diz que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, e eu acredito muito nisso. E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Essa é a minha pequena homenagem aos meus ancestrais, aos meus avós, minha avó Nilce, meu avô Simeão, que eu não conheci, meu avô José, minha avó Rosa. Eles não negavam ajuda. Isso é muito nobre. Isso. E mesmo não tendo assim a situação financeira boa, que a parte de pai, minha avó Nilce, meu avô Simeão, eles tinham uma situação financeira melhor. E eram pessoas estudadas, né? Pessoas que tiveram oportunidade de estudar, mas a parte da minha mãe não tiveram. Tanto que eles valorizavam muito a questão de estudo. Minha avó era chata com relação ao estudo. E eles tiveram ao total 9 filhos. E netos eu nem sei, que é muita gente. Imagina 9 filhos. Todos eles tiveram filho. A que teve menos foi minha tia Rosângela, que teve uma, que foi a Celina. O restante tudo ostentação, né? 2. Também meu tio Manuel teve uma filha, que foi Cristina. Muitos primos. Ô, Laís, aí é sacanagem. O que Laís falou? Quantos primos você tem? 10 filhos? Ué, gente, eu perdi as contas. Eu sei que eram 3 mulheres. Era minha mãe, que tá aí, firme e forte, 70 anos. Minha tia Letícia também tá aí, firme e forte, 60 e pouco. E minha tia Rosângela, que faleceu, nova. Minha avó teve 10 filhos, eu não sabia, gente. Tia Manuel...
Seu Manuelino lembra? Ah, sim, seu Manuelino era outro. Ah, e apesar de que, fofocas de família, né? Dizem as más línguas, essa pessoa agora que deu o depoimento, o nome dela chama de Tuti. O nome dela é complicado. Ela é uma mulher autônoma italiana, ela descendente de italiano. E eu falei com ela que se ela fosse preta, eu não ia desconfiar que ela era da família, né? Porque era assim, muito, muito da família, como ela falou, né? Mesmo tendo pouco tempo de convivência, ela só foi embora por causa do lobisomem, o lobisomem que espantou ela. Mas assim, com minha avó não tinha diferença entre uma pessoa de fora e as pessoas de dentro. Todo mundo, Teressus, é pastor agora aqui em São Gonçalo. Todo mundo tinha o mesmo tratamento, né? Era muito assim. Acho que somos 25 primas. Eu sei lá. Sei que é muita gente. Muita gente para visitar. Tuti namorava preto. Ah, sim. Eu acho que é o pai dos filhos dela, né? Esse preto. E fofocas da família, né? Dizem que Tuti namorou um dos meus tios, né? Eu não sei quem foi. E também seu Manuelino veio da família. Lembro de todos de você, Verônica. Seu Manuelino foi uma pessoa que eu não sei como é que ele apareceu. Ele caiu, acho que foi conhecido da minha mãe. Acabou sendo conhecido da minha mãe e morou com a gente durante um tempo. Minha mãe, dizia que minha mãe pegou, né, ele. Minha mãe era terrível também. Agora ela disse que tá tranquila. Mas ela tem história, muita história. Família, na verdade, a família toda tem história, né? Muita história. Quando o Laís fala que não é normal, eu acho que é isso, gente. Minha homenagem é essa. E quero convocar vocês também para fazer a homenagem aos seus ancestrais, porque é muito legal você falar do seu povo. Do seu povo, que é essa família, sua raiz, né? Que a gente acaba esquecendo da nossa raiz e valorizando a raiz do outro. O sul da Itália é próximo ao deserto do Saara, então é quase África. Pois é. É isso. Uma data tranquila agora tá dominada. Eu falo com ela que ela tá pagando hoje em dia, que ela fez muito, que ela aprontou muito na vida. Mas, né, cada um sabe de si. Minha tia Letícia se aposentou, não tá mais. Ela até Tuti contou algumas histórias delas, né? De minha tia Letícia, da minha mãe, mas só que eu não gravei. Agora que o povo está interagindo vai acabar. Ué, agora vocês querem falar? Meus parentes nunca me deram uma moral numa live, gente. Hoje eles estão em homenagem aos ancestrais, tá vendo? Eles trouxeram todo mundo pra cá. Minha sobrinha Laís, minha irmã Eliane, Celina, minha prima, Verônica, Viviane, primas e irmãs, né? Que a gente, na verdade, nós fomos todos criados juntos. Que as nossas mães trabalhando e minha avó era responsável, a creche era a casa da minha avó. A gente ficava de semana toda. A gente morava com ela, todo mundo morava com ela, né? E oi, Money Piu. Quem da família está assistindo a live é a Eliane, minha irmã. Na verdade, são todas irmãs, vamos dizer assim, né? Mas de sangue, assim, irmã de mesma mãe, mesmo pai, é a Eliane. Tem Viviane, Verônica, Celina, Laís, que é a sobrinha, que é já outra geração. Minha mãe vai negar até a morte, mas a gente sabe da história da sua mãe, não adianta. Outro dia eu peguei ela, falei, você namorou fulano? Aí ela, não namorei não. Falei, fala a verdade, você namorou? Aí ela no final me chamou no cantinho e falou, como é que você sabe? Falei, eu era criança, mas eu não era burra, né? Eu via, observava. Eliane, ainda bem que eu puxei a minha mãe e minha tia Letícia, nossa santidade. Elas têm história. Faz uma live falando das doideiras das suas primas. E mas vocês têm alguma frase que minha avó falava, ou minha avó falava? Eu só lembrei do Cacete Baiano. Alguém, Celina, tem alguma frase que minha avó falava, minha avó falava?
Elas passavam rodo geral. Começaram os fakes. Todo lado da sua prima Celina. Gente, vocês não lembram não das histórias que minha avó falava, das expressões? Cacete baiano eu me lembro, mas só que eu não sei até hoje que cacete baiano é esse que ela falava que ia dar na gente. Quando eu aprontava, era todo mundo na fila. Era, naquela época mesmo, podia, né? Podia bater nos filhos, né? Nos netos. Aí minha avó pegava uma varinha e mandava pegar a vara de goiaba. E minha irmã apanhava muito, né? Que ela era capricorniana também, aprontava muito. Aí minha avó pegava a vara de goiaba. Não, ela pegava a vara de goiaba, minha avó batia. Quando quebrava, vai buscar outra. Que essa não tá boa. Minha avó falava que ia pisar a pé, quer dizer, ia pisar em alguém, né? Ia machucar. E bater coxinha. A Helena adorava. Mas e fora as outras coisas também que tem, né? A questão de namorado, minha avó... Eu namorei tarde, já fui namorar tarde, mas minhas primas passaram por isso. Minha avó esculachava com as minhas primas. Se via alguém para pedir namoro, falava para aprender a limpar o bumbum antes de querer namorar. Não sai das pradas, não sabe nem se limpar, como é que vai querer namorar minha neta? Minha avó era terrível. E quando vinha assim... E minha irmã apanhava e falava, não doeu a minha avó, vá lá, pega outra. Minha avó, não sei como é que ela não morreu de coração. Cacete baiano, eu conheço como pãozinho. Não, mas minha avó falava que se a gente aprontava, ela ia dar um cacete baiano na gente. Não sei, né? Porque eu vi na internet mais ou menos de cacete baiano, o baiano... devia, de repente, ser uma surra, né? Cacete baiano, era uma surra. Bater coxinha era sair. Minha avó falava que a gente tinha que não sabe nem lavar as calcinhas, vai querer namorar. Mandava trocar o chicoeiro, quer dizer, chamava. Tinha muitos aí que foram perseverantes, né? Até que, infelizmente, o Gerson não conheceu. Quando o Gerson chegou na família, o Gerson, que é o marido de Celina, ela já tinha falecido. Mas... o povo era muito divertido, a gente se divertia. Teve uma história também, uma história que minha avó, quando a gente era maiorzinha, ela deixava aqueles netos todos em casa e ela de vez em quando ia para Macuco, que é a cidade onde ela nasceu. Aí, sim, minha avó também falava que se perguntava alguma coisa para alguém, aí ela desconfiava que era mentira, ela falava, vou ver no copo. Aí todo mundo ficava com medo, que ela ia ver no copo. Minha avó era meio bruxinha. Vou ver no copo. Eu vi no copo. Isso eu vi no copo. Isso não é verdade, eu vi no copo. Essa do copo ela pegou, com certeza. Aí, como eu estava falando, minha avó ia para Macuco de vez em quando. Chamava a gente da responsabilidade. Ia para o Macuco de vez em quando. Uma vez ela foi e minha prima Verônica gostava muito de fazer bolo. Ela até hoje é da cozinha, né? Gosta muito de fazer bolo. Aí ela disse que ia sair. Saiu com a malinha dela. Geralmente ela ia para o Macuco e ficava lá uns 2 dias, final de semana. Aí o pessoal pensando que ela tivesse ido mesmo. Na época tinha a Adriana Pris também, que era uma prima nossa, que era filha adotiva de um irmão da minha avó. Aí estava morando com a gente, também aprontava horrores. Ela numa coveira de boi. Aí ela disse que ia para Macuco, né? Saiu e logo depois de algum tempo ela voltou. O que aconteceu? Nesse dia a gente fez um monte de... Verônica fez um monte de bolo de morango, bolo de banana, bolo de chocolate. Parecia que era festa do bolo. Fez um monte de bolo. Aí quando alguém viu que minha avó chegou, o povo desesperado para esconder o bolo, mas minha avó não era boba, né? Ela foi abrir no forno porque sentiu a casa estava quente. Ela foi ver e viu que a casa parecia um festival de bolo. Não sei disso, não sei o que aconteceu, nem lembro o que aconteceu, né? Mas quando minha avó tirava para bater, ela batia em todo mundo mesmo, não queria saber.
Eu ajudei a fazer bolo no Mutuá. É verdade, Eliane. Eu sei que nesse dia, eu não sei se a gente apanhou, mas eu falo que eu quase não apanhei, não. Eu não lembro de ter, não tenho a memória de ter apanhado da minha avó. Mas minha irmã apanhava muito, porque também ela debochada, né? Não doeu, não doeu. Aí minha avó batia mesmo, batia com força. Descontava toda a sua frustração, sua raiva em cima da neguinha. Mais alguma coisa, gente? Alguma história que vocês lembram? Cacete baiano, pisar a pé. Mas minha avó era uma pessoa de bom coração, como... Estou de dieta. Você falando de bolo. Dara. Minha mãe não faz nem miojo de direito, não foi fazer bolo. Não, sua mãe, na verdade, ela sabe fazer. Todos nós sabemos fazer. O negócio é não querer fazer. Ela escolhe não fazer. Celina também foi uma das protegidas, não apanhou. Celina tinha até... Eu acho que quando a Celina... Acho que Celina com 10 anos, Celina já começou a ganhar... Minha avó começou a juntar enxoval, porque minha avó tinha certeza que Celina ia casar. Os outros você não levava fé, não, mas Celina ia casar. Juntou um monte de coisa, com tudo que minha avó achava na... Esse pessoal que vende coisa na rua, esses nordestinos que vendem coisa na porta de casa, minha avó comprava para minha prima, Celina. Ah, sim, minha avó gostava muito de beliscar nas costelas, né? Gostava muito. Eliane, pelo menos não dei para coisa ruim. Dei para coisa péssima. É verdade. É verdade. Mas assim, com tudo isso, hoje eu entendo que era uma senhora de idade, uma idosa, que tinha responsabilidades sobre as costas dela. Afinal de contas, as filhas todas trabalhando e ela responsável por um monte de mulher, ainda mais adolescente, né? Adolescente não é fácil. Aí, você imagina, ela, de repente, o medo que ela tinha de, como fala, dar pra coisa ruim, de engravidar, Aí a técnica dela é essa, o quartel dela era, escreveu, não leu, pau comeu. Ela batia mesmo, batia de chinelo, eu gostava muito de vara de goiaba. E ela que gostava de dar banho de sal? Não lembro. Sua avó educou vocês e o resultado foi excelente. É verdade. Educou mesmo, que esse não é o papel da avó, mas infelizmente na época, como as nossas mães precisavam trabalhar, minha tia Letícia era doméstica, trabalhava de babá semana toda, só vinha para casa sábado à tarde. Minha mãe trabalhava em vários lugares e não tinha outra alternativa, né? Tinha a avó babá. Hoje em dia a gente pode contar com creche, com outras situações, mas naquela época não existia, né? Na verdade, nem a avó tem obrigação de criar das netos. É verdade, porque a avó é pra estragar, na verdade, é pra curtir, né? É pra curtir da forma que não curtiu o filho, porque tem a responsabilidade. Os pais têm a responsabilidade sobre os filhos, mas a avó não, a avó, quem tem que cuidar dos filhos. Eles vão pegar a parte boa, igual minha avó Nilce. Pegava só a parte boa. Podia mimar o neto, porque afinal de contas tinha a mãe lá para ser mais rígida. E a avó, na verdade, é um doce, né? E se a gente perder esse doce que é a avó, o que vai ser da gente? 15 minutos, alguém mais quer falar? Eu ia falar rapidinho, já chorei, já me emocionei. Mas eu agradeço pela vida, pela passagem de todos estes nossos ancestrais que tiveram uma contribuição excelente. Eu falo que não só os meus avós, mas meus tios que foram embora, minha tia Rosângela, meu tio Manuel, meu tio Martim. Eu falo que foram pessoas que acrescentaram muito nas nossas vidas. A gente tem um pedacinho de cada um. Cada lição que eles ensinaram pra gente, cada coisa que eles nos falaram, cada carinho que a gente teve foi excelente. Lembro dela fazendo café da manhã para os bisnetos. Isso aí, Verônica. O Dara fala, nossas vidas sempre foram sacrificantes para ganhar dinheiro. Então os avós ajudavam muito.
e é da cultura e da nossa cultura, é verdade, porque os avós eram a continuação da nossa cultura, os griots, né, como falam, né? Repassar a cultura para os mais novos. Será que seu Manelino morreu? Ah, não sei, provavelmente sim, já estava no pé da Laís. Deixa eu ver aqui, conta a história do cordão que foi trocado por pinto colorido. Ah, isso daí foi a Eliane, né, que fazia isso. Eu nem lembro direito. Eu sei que trocaram um rapaz que passou na rua vendendo boneca, vendendo pinto, sei lá, que minha irmã trocou trocou o cordão de ouro. Sinceramente, a mãe foi minha avó. Na verdade foi isso. Sua mãe foi sua avó porque ela não teve o tempo. Ah, minha tia Letícia, gente. Eu lembro na época que tinha... Minha tia Letícia foi a nossa avó também, né? Ela trazia um monte de doce pra gente. Leite condensado. Ela... É umas bisnaguinhas de leite condensado moça que existia. Quem é vintage, quem é antigo sabe disso, né? Eu não sei por que acabou com aquele leite condensado de bisnaga. Leite condensado moça, né? Minha tia trazia... Dá pra gente. Minha tia Letícia era aquela que levava a gente pra sair... que estragava mesmo, porque ela não tinha responsabilidade de avó, né, de mãe, tanto que depois de velha ela foi ter filho, né, foi arrumar filho dos outros, mas tudo bem, escolhas, né, escolha dela, porque ela não teve essa oportunidade, ela cuidava de uma criança, depois ela vai ver a gravação, não tem problema não, ela cuidava de uma criança, ela babava de uma criança em Icaraí, como aconteceu muito com nossas tias, nossas mães negras, e ela acabava não sendo mãe das filhas dela, que morava com a avó, nem mãe da criança. Aí segue esse café da manhã antes dela. Aí minha tia sempre foi, sempre que foi aquela tia doida e contava de besteira que ela falava pra gente. Aprontava, a gente ficava sabendo o que ela fez, seguiu a tradição. Minha mãe sempre foi assim vamos falar mal dos outros? Então vamos falar da minha mãe também, que ela não tá aqui. Minha mãe sempre foi aquele come quieto, né? Que depois de velha, ela começou a me contar coisas que ela fazia, eu falava, me poupe dos seus detalhes, porque eu não preciso saber, deixa eu ter essa ilusão da minha mãe, não precisa saber dessa história dela. Aí ela fica rindo. Mas de vez em quando ela conta umas coisinhas que ela fazia. Aprontava muito. Com aquela cara de santa. Então é isso, gente. Gratidão, muito obrigada pela participação de todos vocês. Família. Esse rapaz seduzia as crianças e a gente dava cordão de ouro em troca de um pinto rosa. Minha irmã trocou cordão de ouro pelo pinto rosa. Quase morreu, né? De tanto apanhar. Mas é isso. Gratidão a todos. Gratidão ao povo que já se foi. Ao povo que vai chegar. E é isso. Eu convido vocês a contar também essas histórias. Odara, quem sabe, Dona Miriam. Vai ter live com a família? Eu chamei um monte de gente da família. Ninguém quis. Renan, que estava aí até agora, me ignorou. Não ligou para mim. Disse que ia ligar, não ligou. Agora vamos lavar a roupa de sujo. Laís disse que não estava afim de fazer. Verônica também falou, sou tímida, não faço. Eliana, eu nem tentei pedir, porque eu já sei, já conheço. Minha mãe até faria, mas ela está sem internet, né, em casa. E faz live com as primas. Não sei que é o primo, né? Cristina disse que não quer aparecer em público, não sei nem se ela está aí escondida. E é isso, minha avó também tinha netos preferidos, né? Como Cristina também não tá aí, vamos falar mal dela. Cristina era a neta preferida da minha avó. Era a única que não... O povo que vai chegar, será que eu estou grávida? Fala de filho de Laís, filho de Thaís, né? Que é a segunda geração, a terceira geração chegando aí. Renan tá aí, escondido. Acabei esquecendo, sei. E quem ia fazer o programa comigo, né? Seria o pai do Renan, o Rony, que fugiu de mim. Fugiu e não avisou. Mas eu fiquei sabendo, a esposa dele, parceira, falou para mim que ele estaria trabalhando. Então,
eu tive que improvisar. Liguei para essa pessoa para ver se ela também podia fazer comigo. Ela disse que não podia, que estava sem WhatsApp, sem celular. Aí o não de ontem pode ser o sim de amanhã. Que isso, Eliane? Medo? Tô fora. Aí essa senhora, a Teresúcia, disse que faria, mas só que ela tá sem telefone. O telefone dela não tem como... Tá sem telefone, né? Ela disse que seria um prazer de fazer. De repente, mais tarde, nós vamos fazer um programa com ela, que será muito legal. Com minha irmã. Minha irmã nem assiste minhas lives, quanto mais participar. Quando assiste é escondido. Mas, gente, muito obrigada a vocês pela participação de todos. Gratidão, gratidão. E é isso, eu convido vocês a fazer também a homenagem aos seus ancestrais, que é muito legal, tá? Tchau. Beijo.